Um fraterno abraço, queridos e amados amigos, irmãos, companheiros. Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações. Passando para trazer a reflexão da noite, hoje vamos falar do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, no item 4, que fala-nos, muito importante, sobre as causas atuais das aflições. Espero que seja de um bom proveito para todos, que tenham todos uma boa reflexão e os nobres amigos auxiliem para a boa compreensão da palavra que vamos ouvir. Nos diz que as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm uma causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são as consequências naturais do caráter da conduta que o suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência ou do seu orgulho ou de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e disputas funestas se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos por não lhes combaterem as más tendências desde o princípio? Por fraqueza, indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão dos seus filhos. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente suas consequências e remontem passo a passo a origem dos males que o aflige e verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. A quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, a má estrela, quando sua má estrela está na sua própria incúria. Os males desta natureza fornecem seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por seu aprimoramento moral, tanto quanto o faz pelo seu
melhoramento intelectual. Louvado seja assim. Desta maneira, podemos refletir sempre, sabendo-se que nosso Pai, Senhor da vida, não é injusto. Por não ser injusto, qual nos dotar da inteligência nos concedeu o livre-arbítrio, né? E a sementinha do amor. Porque desejava que nós, todos criados da mesma forma, alcançássemos a plenitude através do nosso merecimento. E antes, quando não se sabe, ou antes, quando nós não sabíamos, a gente julgava que Deus estava sendo injusto realmente, que era falta de sorte, isso, aquilo, como diz na leitura, né? O que nós estamos fazendo. Mas Deus não é injusto, meus queridos. E quando assim dizemos, estamos acusando Ele. E nós estamos aqui por algum objetivo em resgate, quer dizer, passar aquilo que causamos, por prova, ter oportunidade de novo de viver para mostrar que estava arrependido realmente, ou por missão, para auxiliar alguém que nos prejudicou, ou a humanidade, a sociedade que vivemos ou que criamos, a alcançarem também a evolução. Há muitos filhos que se acham grande coisa por cuidarem de seus pais ou de alguma pessoa enferma, incapaz, que necessita de cuidados. E quando, na verdade, muitas das vezes, foi o próprio enfermo que solicitou esta oportunidade de vir em missão junto aos seus piores inimigos, que já lhe prejudicaram muito, auxiliar para que eles se libertem desta dívida, né? E as pessoas ficam se achando muito além. Nós devemos lembrar que nosso Pai Celestial é o Senhor Todo-Poderoso de todos os mundos habitados, e que nenhuma folha seca cai de uma árvore sem a sua licença. Que ninguém é injustiçado, e que se nós estamos passando por qualquer situação, por algum motivo é. Então, tenhamos, através do esclarecimento, da reflexão que falamos todas as noites, ouvir, analisar, ouvir de novo, se interessou, né? Analisar a situação e não estender essa mensagem que recebe para os outros, que tem gente assim, isso aqui é para o fulano, não é para fulano. Se veio cair para mim, é para mim. Para mim, que já li 500 vezes isso aí, para mim também é. Porque nós, enquanto almas muito elevadas, já partiram, né? Poucas estão por aí ainda. E nós somos, enquanto em expiação e provas e sofrimentos, nós estamos lutando por nós. E para que alcancemos, através do que estamos vivendo, o necessário ponto de saudarmos as nossas dívidas, devemos vivenciar as dificuldades com serenidade, com mansuetude, com paz nos nossos corações, né?
lembrando da palavra maravilhosa de dizer: "A Deus pertence". Isso é muito lindo, né? Isso aí deve ser lembrado sempre quando vemos um grande assassinato, uma grande tragédia, ou se mete na vida de um amigo, de um familiar, sempre dando pitaco nas coisas que ouvem na televisão. Essas palavras deveriam ser lembradas. A Deus pertence. Só Ele pode julgar, porque só Ele sabe o que realmente aconteceu e o porquê que seu João, seu Juca, Dona Maria estão passando por este ou por aquele problema. Que não seja útil a palavra que recebemos. E que a paz do Senhor e do Mestre bendito e amado Jesus adentre nosso lar, iluminando o nosso coração, encontrando os nossos bem-amados por onde andam e levando a eles também uma fagulha de luz, as pessoas que nos cercam, toda a humanidade da Terra. E útil também aos espíritos desencarnados, que neste momento estão ao nosso lado e estão ouvindo também. Esta é uma das maiores caridades que nós podemos estender para aqueles que já desencarnaram. É eles ouvirem o Evangelho, ouvirem as reflexões. Porque se estão ainda por aqui, que por certo o espaço está cheio deles, se ainda estão por aqui, é porque quando viviam na Terra, né, não tiveram tempo, né, de se ocupar com essas coisas, tiraram a hora por semana para se levar a Deus, ser sincero na sua devoção, né? Não ter diante da sua fé interesse monetário, né? De enganar, de prejudicar as pessoas. E então não tiveram tempo hoje porque tinha o aniversário do compadre, amanhã o casamento da sobrinha, no outro dia tinha a novela que está terminando, e assim vai, né? Hoje é carnaval, vou fazer feriado, não vou estar indo ouvir essas coisas. Pois é, esses que não tiveram tempo e não quiseram, hoje ficam na nossa volta, muitas das vezes até recebemos os seus fluidos, né? E eles precisam que nós façamos isto no nosso lar, ouvir uma mensagem, conversar sobre a doutrina, esclarecer aquilo que nós lemos. Lê um trechinho do Evangelho? Não leia só para você, é egoísmo. Leia em tom de voz, não precisa ler gritando, é bem baixinho, mas que o som saia da sua boca, porque você, fazendo isso, todos eles estão ouvindo. E com isso, eles estão se sentindo melhor. E amanhã eles vão se sentir tão melhor que vão sair a procurar alguns que estão precisando como eles e trazer para te ouvir, porque amanhã, tal hora, tu vai ler um trechinho do Evangelho. E como ele trouxe alguém, ele se dá conta que hoje ele sentiu melhor ainda por ter trazido alguém que precisava. Aí ele compreende, ou é dando que se recebe. E bem interessado, que fica todos os dias, ficam esperando. Muitas vezes a gente se esquece e eles estão em cima fazendo a gente se lembrar. Os espíritos mais evoluídos mostram para aqueles que se interessaram aonde conseguem aquele livro que nós estamos lendo. E eles passam o dia estudando, querendo, esperando a hora que a gente vai fazer de novo a oração para virem. Aí, nesse momento, a gente começa a ter intuições e compreender melhor aquela mensagem. E certas palavras que são difíceis, a gente já começa a entender por que eles estão nos ajudando.
E aqueles trevosos e perturbadores que, por interesse de prejudicar, de se vingar de nós, que estavam no nosso lado, se a gente vai automaticamente, sem esforço nenhum, sem propaganda nenhuma, melhorando passo a passo sem se dar conta. Daqui um mês a gente olha para trás, mas como eu mudei, eu estou mais tranquila, mais equilibrada. A gente vê essa diferença, né? E então, aqueles trevosos, com isso a gente está vibrando num padrão vibratório mais elevado. E aqueles bem trevosos já não nos enxergam mais, já não conseguem mais entrar na nossa casa, porque eles não querem ouvir essas coisas. Veja só, tudo tem o seu esclarecimento e como é importante a gente, como diz a doutrina espírita, conheças a verdade e ela vos libertará. Não é como eu penso, como eu acho, é como as leis de Deus foram escritas, como Jesus, caminho, verdade e vida, nos mostrou, exemplificou, como diz nos livros de doutrinária que se chama, estes que nos educam, que nos auxiliam a pensar, refletir, analisar as coisas e buscar a compreensão a partir não do achismo, a partir dos esclarecimentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, 5 livros que tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênesis, contém todos os questionamentos da nossa vida e o que é necessário sabermos sobre este e outros mundos. Luz e paz para os seus corações, um fraterno abraço, muita bênção no seu lar e amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de novo na mesma hora. Isso é incansável há tantos anos, né? Deus seja louvado e Jesus esteja conosco.